Lula deve decidir nessa semana sobre eventual volta do horário de verão. Veja os prós e contras, segundo especialistas. O presidente deve decidir nessa semana, segundo auxiliares, sobre uma eventual volta do horário de verão. Vocês gostam do horário de verão? Diz para mim, responde. Horário de verão sim ou horário de verão não? A medida foi colocada na mesa de discussões do governo em razão da seca recorde pela qual passa o país e a chegada do período do calor mais intenso na maior parte do território nacional, que é o verão, né? A seca diminuiu o nível dos reservatórios das hidrelétricas, maior fonte de energia elétrica do país. O calor aumenta o uso de eletrodomésticos, como o ar-condicionado, e, consequentemente, aumenta o consumo de energia. O horário de verão foi extinto em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Na época, o governo alegou que a economia da energia era baixa e não justificava a adoção da medida. Eu lembro que já chegou fazendo merda. Já chegou fazendo merda. Eu gosto do horário de verão. Eu gosto. Por mim, horário de verão, sim. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada! O horário de verão consiste nos meses do verão, obviamente, quando faz mais calor e os dias têm luz natural por mais tempo, em adiantar o relógio 1 hora. Assim, quando as pessoas chegam em casa após o trabalho e começam a ligar os aparelhos, não precisam ligar também as lâmpadas elétricas, o que diminui um pouco a demanda. O acionamento da iluminação urbana também passa para mais tarde, o que também alivia a carga. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e o Operador Nacional do Sistema, ONS, vão apresentar nos próximos dias um estudo sobre o horário de verão nas atuais circunstâncias. A decisão final caberá ao presidente Lula e será uma decisão não só técnica, mas também política, já que o horário de verão mexe com a rotina da sociedade. Então, bora ver aí um pouco dos prós e dos contras dos especialistas que o G1 escutou, né? Os especialistas são unânimes em dizer que o horário de verão economiza, ao longo do período, pouca energia elétrica. Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende BR, eu gostei, Acende, foi mal. Observatório do Setor Elétrico no Brasil estima que a economia chega a apenas 0,5%, 0,5%. Isso porque, segundo ele, os hábitos da população mudaram ao longo das últimas décadas e hoje aparelhos de ar-condicionado e ventiladores ficam ligados praticamente o dia inteiro quando faz calor, e o pico do uso de energia é no meio da tarde e não mais no início da noite, período que poderia ter influência do horário do verão. Antigamente, o pico máximo do consumo ocorria no final do dia, hoje ocorre no meio do dia e o horário de verão não interfere nisso, disse aí o Cláudio Salles, do Acende BR. Muito bom, muito bom. Professor Luciano Duque, mestre em energia elétrica, ressalta que as cargas dos aparelhos para refrescar o ambiente são muito maiores que a do chuveiro elétrico e a da iluminação, por exemplo. Abre aspas. Nós estamos num período de calor intenso, onde as cargas mais utilizadas são ar-condicionado, condicionadores de ar, ventiladores. Essas cargas consomem bastante energia durante o período do verão, muito mais que a iluminação, até mesmo mais que o chuveiro, explicou o especialista. Especialistas também lembram que há um impacto nos ciclos biológicos da população. Com o relógio adiantado em 1 hora, não só anoitece mais tarde, como também demora um pouco a mais para amanhecer em relação ao horário normal. Assim, principalmente os trabalhadores que acordam cedo poderão sair de casa ainda no escuro, ao contrário do que acontece regularmente. Além de afetar a saúde de alguma dessas pessoas, a mudança também pode representar um risco à segurança, já que a rua no escuro tende a ser menos segura. E os prós, né? O que a galera tá defendendo aí, o horário de verão. Apesar de no acumulado total, o horário de verão economizar pouca energia, a medida ajuda o sistema elétrico nacional em um momento crítico, o início da noite. Isso porque, quando anoitece, algumas usinas que compõem o sistema do país, junto com as hidrelétricas, como as eólicas e solares, geram menos energia. A solar, porque a luz do sol decai, a eólica, porque os ventos diminuem. Nesse contexto, o horário de verão pode dar uma pequena ajuda e um alívio ao sistema elétrico, porque com o horário do verão, a hora de ligar as luzes passa um pouco para mais tarde e não coincide com a hora da chegada em casa,
quando vários aparelhos são ligados ao mesmo tempo. Nesse contexto, o horário de verão pode dar uma pequena ajuda e um alívio ao sistema elétrico, né? No fim do dia, ainda há uma pequena influência. No momento em que a geração solar é cada vez mais relevante, começa a cair, entram em ação as fontes de energias flexíveis, como hidrelétricas e termoelétricas, explicou Salles também do Acende BR, né? Salles lembrou que nessas horas a alternativa é ligar as termoelétricas mais caras e mais poluentes, portanto, quanto menos termoelétricas foram ligadas, menor. Lembrando, no Brasil, o horário de verão foi instituído durante a gestão de Getúlio Vargas, em 31 a 32, né? Então, era outro mundo, era outro Brasil, era outra tudo, né? Mas só passou a ser adotado sem interrupções a partir de 1985, com o fim da ditadura militar. Ao longo do tempo, ocorreram alterações sobre os estados e as regiões que o adotaram. No mundo, o horário diferenciado é adotado por dezenas de países, mas é mais comum em países fora da região tropical. Ele é adotado em países como Canadá, Austrália, Groenlândia, México, Nova Zelândia, Chile, Paraguai e Uruguai.